Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje, em nome do Audível, em nome da AWS. Gostaria de agradecer também as pessoas que estão acompanhando a gente pela transmissão ao vivo. E antes de chamar o nosso primeiro apresentador, eu quero só passar brevemente a agenda para todo mundo ter exatamente os temas que a gente vai passar hoje, tá? Nessa manhã. Então, primeiro, o Makul vai fazer a nossa palestra, a primeira palestra. Ele é CEO e fundador do CAS. O CAS é uma plataforma de conteúdo de inovação baseada em tecnologia, comportamento e criatividade. E a palestra dele, a New Frontiers, vai abordar como a revolução digital e o pensamento exponencial desafiam os modelos que nasceram no século passado e como sua empresa pode se adaptar às mudanças. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do Edward Monteiro, ele é diretor de serviços do Audível, junto com o Guilherme. O Guilherme é head de Big Data do Audível também. E eles vão falar como que a indústria 4.0, seus principais desafios, o passo a passo para alcançar maturidade nessa indústria e como a plataforma de serviços pode conectar os pontos dessa revolução para ajudar a sua empresa na indústria 4.0. E, por fim, ouviremos o Eduardo Roray. O Eduardo é head de arquitetura da AWS. Ele vai abordar a questão da cultura da inovação, como a própria Amazon aplica essa cultura em várias áreas do seu negócio. Serão abordados os principais conceitos que guiam essa cultura e como eles podem ser aplicados no dia a dia da corporação. Passando essas 3 palestras, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. Então, a gente vai abrir para as perguntas, mas a gente também vai acompanhar pelo Twitter. Então, se você já quiser ir enviando as suas perguntas, pode enviar com a hashtag Indústria40, porque o ponto não vale no Twitter. E a gente, ao final, os 4 especialistas aqui que vão fazer as apresentações vão vir ao palco e a gente vai passar as perguntas. Se não quiser mandar pelo Twitter, quiser anotar no caderninho que vocês ganharam também, a gente vai abrir o espaço aqui para que vocês levantem as mãos mesmo e façam as perguntas, tá? Então, obrigada, bom evento para todos. Makul, o palco é seu. Bom dia. Não, mais caloroso um pouquinho, mas bom dia. Ah, agora sim. Bom, meu nome é Obrigado, primeiro Audível, obrigado a todos, Gui, Ed, pelo convite, Raquel, prazer enorme estar aqui. Como a Raquel falou, eu sou CEO, fundador do CAS. CAS é uma plataforma de conteúdo baseada em criatividade, comportamento e tecnologia. Mas mais do que isso, a gente ajuda os executivos e as empresas a entenderem os sinais do futuro hoje, aqui no presente. Toda essa velocidade do mundo dos negócios, das transformações dos negócios, a gente ajuda aos executivos a endereçar e a, de certa forma, prosperar. E a gente faz isso através de eventos, proprietários, eventos do CAS, nossas palestras de inovação, nossos workshops e nossas viagens para grandes centros, aí, grandes hubs de inovação, como Singapura, como Vale do Silício e também Israel, e outros que, porventura, venham a aparecer aí no futuro breve. Bom, mas para falar um pouco de futuro, é importante a gente voltar para o passado. Imagine uma sala, 1989, imagine uma sala repleta de executivos, ali no Vale do Silício, entra correndo um jovem, meio com cara de lunático, e fala assim, olha, tem uma tecnologia que vai mudar completamente o mundo de vocês. Vai mudar o negócio de vocês. Não vai mudar só o negócio de vocês, vai mudar todos os negócios. Quem sabe o que aconteceu em 1989? Começo da internet, né? Naquela época, era absolutamente impossível qualquer um de nós, prever o estrago que a internet ia fazer no mundo dos negócios. Porque toda vez que tem uma grande revolução chegando, uma nova tecnologia, a gente fica com 2 sentimentos. Sentimento de medo, será que esse bicho é tão feio assim? E o sentimento de descrença. Será que o que eu faço hoje não vai mais existir? Será que eu vou andar de carro autônomo? Será que eu vou namorar um robô? Aliás, outro dia eu vi falando em namorar um robô, que isso era uma loucura antigamente, mas eu vi que estão fazendo um robô com pele humana agora, e tem a temperatura humana, quer dizer, esse negócio está ficando meio estranho. Então, por que gera o medo? Por que gera essa descrença? Toda a nossa relação que a gente tem a ver com o trabalho. E tudo que gera ameaça, gera medo. Imagine um jovem com seu avô lá na agricultura, no campo de agricultura, 100 anos atrás, e o avô falando para ele, olha, netinho, quando você estiver aqui assumir a fazenda, 90% do trabalho que vai ser feito no campo vai ser feito por máquinas.
Quer dizer, é absolutamente impossível, né, você prever isso. A gente vive com referências de coisas que deram certo no passado e que dão certo hoje no presente. É muito difícil para qualquer um de nós prever, enxergar esse futuro, né? Mas revoluções, como o vídeo que passou há pouco mostrou, sempre tiveram presentes, né? A primeira revolução industrial, com a chegada do motor a vapor, da tecelagem. Depois, em 1870, com as linhas de produção, eletricidade, né? Aqui chegaram o avião, chegou geladeira e assim por diante. E em 1969, que é considerado o início da terceira revolução industrial, que é o primeiro envio do primeiro e-mail, o começo da eletrônica, da tecnologia da informação. E aqui é onde começou a automação industrial também. Mas sempre que tem mudança, sempre que tem revolução, tem frases célebres, né? Tem descrença. Olha esse papo entre o CEO do banco, presidente do Banco Michigan, com o advogado do Henry Ford, falando para não investir nesse tal de automóvel, né? Os cavalos estão aí para ficar, mas o automóvel é só uma novidade, um modismo. Da mesma forma, o presidente do 20th Century Fox, a televisão vai durar para sempre. A televisão não vai durar, desculpa. As pessoas logo vão ficar cansadas de sentar em frente a uma caixa de madeira todas as noites. E para a gente não pegar exemplo tão antigo, né, na ocasião da venda do YouTube para o Google, o CTO aqui, o Steve Chen, ele falou, nem existem tantos vídeos que eu mesmo queira assistir. Quer dizer, ele não tinha a menor dimensão da explosão que ia acontecer com o YouTube, né? Esse aqui é o Kevin Kelly. Kevin Kelly é cofundador da revista Wired, um dos maiores especialistas de tecnologia, acho que todos vocês conhecem. Ano passado ele lançou um livro chamado Inevitable, as 12 forças que vão moldar o mundo dos negócios. Uma das forças que ele fala é sobre a robótica, né? E ele fala, a produtividade é para os robôs e não para os seres humanos. Quer dizer, ele acredita piamente que todo e qualquer trabalho de esforço repetitivo vai ser feito por máquina e não mais por seres humanos. Agora, eu não sei vocês, o Kevin Kelly é aquele menino lunático que entrou lá em 1989 e falou da tecnologia que ia revolucionar. Não sei vocês, mas eu também fico com um pouco de medo e um pouco de descrença, né? E de tecnologias como a internet, surgiram recentemente tecnologias como essa daqui. Quer dizer, começou lá de trás e está chegando em coisas como o Magic Leap. Magic Leap é uma tecnologia, uma empresa comprada pelo Google de realidade virtual, realidade aumentada, comprada por 500 milhões de dólares há 2 anos e que hoje já é estimado que vale entre 6 e 8 bi. Quer dizer, mais que uma Boeing, mais que uma Heineken, é uma grandiosidade, né? Provavelmente os nossos filhos vão estudar num ambiente imersivo dessa forma, né? Ou os nossos netos, ou em algum momento vai chegar isso dentro das salas de aula, dentro dos consultórios e assim por diante. Tem uma coisa interessante aqui, que é por que vira a terceira revolução industrial, né? Por que a internet é considerada a terceira revolução industrial? Porque os fundadores, quem criou a internet poderia ter sido um projeto comercial, poderia ter sido vendido, ter sido feito por uma empresa. A gente não paga para usar a internet, a gente paga pelo domínio, né? Quem criou foi o Tim Berners-Lee. Na época ele falou, não, eu quero que a internet seja social e seja democrática. E aí, quando não tem essa era pré-digital, ganha uma escala absurda. E é por isso que se torna uma revolução, porque ganha uma escala aí sem precedentes para todo mundo, né, da era digital. Agora, voltando um pouquinho mais, vamos entender de onde saiu essa internet. Quem lembra disso daqui? Levanta a mão. Tão velhinho, hein? Às vezes eu faço para estudante e ninguém conhece. Olha só. Olha o UOL lá, ó. É assim que era a cara da internet nos anos 2000, no começo, 99. Era uma internet pouco participativa, era uma internet onde as empresas só criavam conteúdo, elas próprias criavam conteúdo. O Google aqui, pessoal, era a 11ª empresa, site mais acessado no Brasil. Essa era a cara da internet em 2000. Depois, na década seguinte, entrando aí, a internet foi ficando muito mais interativa, né, a chamada internet 2.0, onde a gente pôde começar a compartilhar, dividir, criar os nossos próprios conteúdos, né, com a chegada do MySpace, Facebook, Orkut e assim por diante. E aí, em 2009, nós todos já tínhamos o celular no bolso e uma tecnologia ficou simples, ficou bastante familiar para todo mundo. E isso veio a mudar bastante coisa, que é a tecnologia de geolocalização. Né? Então, a rede mundial de computadores virou
a rede mundial de pessoas, né? Muito mais acessível, muito mais democrática, como o Tim Berners-Lee, como os cientistas que criaram, que queriam que fosse de verdade, né? E aí do social para a disrupção foi 1 minuto. Foi muito rápido, né? Talvez o Airbnb é o primeiro caso, lá em 2009, de uma empresa digital que fez a disrupção de uma empresa tradicional. Aí eu não estou falando de um site em relação a um jornal, não. Foi a primeira empresa, de fato, né, digital, que fez a revolução do negócio tradicional. Em pouquíssimo tempo, eles já tinham mais quartos para hospedar do que os grandes hotéis, do que as grandes redes de hotel. E isso aconteceu com vários negócios. Negócios inteiros mudaram, né? Netflix, mesmo sem ter nenhuma sala de cinema, virou a maior exibidora de filmes que tem. O Uber, sem ter nenhum carro, virou a maior frota que tem. E o Facebook, também, sem produzir nenhum conteúdo, virou o maior difusor de conteúdo. E qual é o caminho dessa disrupção? Qual é o caminho desse pensamento disruptivo, né? Esses são os 6 Ds da disrupção. A primeira é que tudo vai ser digital. Ponto. Isso é fato. Não, produto, serviço, medicina, banco, tudo vai ser digitalizado. Mas tem um período de decepção. Imagine que hoje, para operar o olho do meu filho, uma máquina, um robô, já tem mais acuracidade do que um médico. Só que eu ainda não confio plenamente que um robô vai operar os olhos do meu filho. Então tem esse período de decepção, né? De deceptive. Passado isso, você tem o período de disrupção, um período de crescimento. E quando você tem um crescimento muito acelerado, você tem a desmaterialização. Por quê? Passa a desmaterializar o que aconteceu com a lanterna, o que aconteceu com o GPS, o que aconteceu com a música e uma série de outras coisas. E se ele desmaterializa, ele desmonetiza. Ele passa a ser de graça. Olha o que aconteceu com a biblioteca em relação ao Google. Olha o Skype, ligação de longa distância, né? E se ele desmaterializa, se ele desmonetiza, ele democratiza, ele passa a gerar abundância. Ele passa a ser de graça, ele passa a ser para todo mundo. Então esses são os 6 Ds. É isso que tem acontecido no caminho da disrupção. Olha o que aconteceu no mundo da foto, da fotografia. 1995, 710 milhões de filmes revelados. 10 anos depois, 200 bilhões de fotos digitais. Hoje, 1 bilhão de fotos são compartilhados por dia nas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Facebook e assim por diante. Olha o que aconteceu na música também. A música é um grande barato, porque, vocês lembram o que aconteceu? Todos nós vivemos esse período, né? Os artistas reclamando do MP3, uma grande discussão, o jeito que foi formatado. Olha como era o azul escuro ali, são os álbuns em CD. Olha como ele desmaterializa com a chegada do iTunes, do MP3, do iPhone, ali em 2007. E o mais curioso de se observar é que o mercado cresce, quer dizer, ele troca de mãos. Não é que o mercado para, acaba o mercado de álbuns, mas o mercado de música continua crescendo, com crescimento de 2015 para 2016 de 11%, e não para de crescer esse mercado, e a música absolutamente desmaterializada, né? E por que isso acontece? Porque a gente adere, a gente ama as novas tecnologias, a gente gosta, todos nós, né? Se no início a gente desconfia, será que eu vou postar foto do meu filho no Facebook? Será que eu vou ler um livro no digital? Né? Olha o Uber. Uber é tudo que a mamãe falava para não fazer, né? Não pega carona com o estranho, não aceita a balinha de estranho. Não é verdade? O Airbnb, será que eu vou dormir na casa de alguém também? E o Tinder? Quem daqui já usou o Tinder? Quero ver. Ninguém. Ah, ó. Só garanhão ali atrás, ó. O Happn. Imagina vocês pensando, né? Quer dizer, o que muda primeiro não é o pensamento. A história mostra que o que muda primeiro não é o pensamento. O que muda primeiro são as ferramentas. Então imagina você pensar, poxa, quem viu o jogo ontem do Brasil? Quem viu o jogo da Alemanha? Quem gritou chupa a Alemanha no grupo de WhatsApp? Não é? Então, porque a gente tem o WhatsApp, porque a gente tem o Tinder, a gente passa a namorar, a gente passa a criar grupos. Então as ferramentas influenciam o mundo. O que muda primeiro são as mudanças de ferramenta. E muda porque a gente absorve rapidamente e tem grande impacto aí na nossa vida. Quem não entendeu isso, empresas absolutamente estabelecidas, né, mercados consolidados, quem não entendeu isso foi para o caso do Beleléu. Né? A Kodak é um caso que todos vocês conhecem, tenho certeza, mas a gente faz 7 viagens por ano para o Vale do Silício, só para o Vale do Silício.
cada vez que a gente faz uma viagem, a gente tem 20, 25 atividades. Pelo menos 3 as pessoas ainda mencionam o caso da Kodak. Por quê? Porque a Kodak inventou o digital. A Kodak investiu milhões no digital, bilhões no digital. A Kodak criou a primeira câmera digital. Só que a Kodak não entendeu que o negócio ela deixou de lado. Falou assim, isso é um negócio que vai acontecer lá no futuro, vou deixar como um side business aqui. E ficou esperando, sabe aquele momento do Deceptive que eu falei, o segundo D? Ela ficou esperando que a qualidade do digital fosse igual à qualidade da foto. E não conseguiu. Então ficou esperando isso. E não entendeu também que o negócio seria sobre photosharing, sobre compartilhamento de foto. Enquanto isso, a Fujifilm apostou em vários produtos adjacentes de fotografia, e hoje é uma empresa que vale 20 bi, e a Kodak todo mundo sabe. Está tentando voltar aí, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Né? Agora, revoluções sempre tiveram. Isso é fato. Né? Mostramos ali atrás. O que muda agora com a história do digital é a velocidade com que ela está acontecendo. Isso tem sido devastador e muito difícil de acompanhar. E não é numa indústria, 2 indústrias, 3, todas as indústrias e todos os segmentos. Lá no CAS a gente trabalha com todos os segmentos. É impressionante o que tem acontecido em termos de velocidade, de mudança, de novos players surgindo, de explosão de startups, de novos concorrentes e de tentativa das empresas se adaptarem e chegarem nessa velocidade, entenderem essa velocidade. Eu imagino que muitos de vocês conheçam aqui a Singularity University. Singularity é uma faculdade, uma universidade lá em Palo Alto, Mountain View, do Google, junto com a NASA. Lá eles ensinam um pensamento, eles pregam muito que o pensamento não é mais exponencial, a velocidade não é mais linear, é exponencial. E no cálculo exponencial é simples, ele dobra cada vez que você multiplica. Deve ter um monte de engenheiro aqui, né? Então vocês me corrijam qualquer coisa. Em 1965, Gordon Moore, que é um cofundador da Intel, ele criou o que ficou conhecido como a Lei de Moore. Ele entendeu que no chip dobrava a quantidade de sistemas integrados, dobrando a capacidade do chip, sem aumentar o tamanho do chip. E isso aconteceu ano após ano, e ficou conhecido como a Lei de Moore. Até 2013, 2015, isso foi dobrando a cada vez, todo ano dobrava, sem aumentar de novo o tamanho do chip. Para vocês terem uma ideia, o chip de geração 6, o Pentium, em relação ao primeiro chip que foi lançado, tem 3.500 vezes mais performance e 60 mil vezes mais barato do que o chip de primeira geração. Outra coisa, o nosso smartphone aqui, qualquer um dos nossos smartphones, qualquer um de nós aqui, um único, tem mais capacidade de processamento de dados que todos os computadores da NASA que colocaram a primeira missão no espaço em 1969. Um único computador. Então a gente tem, de fato, supercomputadores. Olhou com cara de estranho, né? Estranho, né? E aí, lá na Singularity, eles até propõem um desafio. O desafio é o seguinte, a nossa vida ela é toda linear. Noção de tempo, distância, velocidade. Se eu der 30 passos aqui, provavelmente vai ser algo como 30 metros. No pensamento exponencial, na tecnologia exponencial, se você der 30 passos, vai como se fosse dar 30 voltas, 26 voltas ao redor da Lua. Depois vocês fazem a conta, é só somar, fazer a multiplicação. 2, 4, 8, 16, 32, 64, dá 26 voltas ao redor da Lua. Então é com esse raciocínio, é com essa velocidade que a tecnologia está evoluindo. Né? Se esse raciocínio fosse utilizado na produção de carro, na produção de um Fusca, hoje ele andaria a 480 km por hora e custaria 12 centavos. Então, isso é uma conversa muito mais de software do que de hardware, certo? E olha o que é interessante de observar. Lá atrás, impressora 3D, depois telescópio, carro, homem na Lua. Olha o que acontece na hora que chega o microprocessador. É tecnologia em cima de tecnologia. Quer dizer, a tecnologia predecedente é quem produz a nova tecnologia. Então não para de crescer. Isso é um aumento gigantesco em termos de velocidade. Né? E o que acontece também é que a combinação dessas tecnologias todas, e a gente usa a maioria dessas tecnologias combinadas, acaba gerando uma combinação de dados gigantesca. Né? Então a gente parado aqui, se vocês saírem de casa e não desligaram a Smart TV de vocês estão gerando dados. Se vocês estão tirando foto, compartilhando, dando share, dando like, está gerando dados também. Né? E essa combinação de dados, toda somada, é o Big Data que vocês conhecem, e no seu maior dos seus propósitos tem como melhorar
a vida das pessoas, melhorar a forma como a gente vive, trabalha e assim por diante, né? Então, 90% dos dados hoje, e esse é um número incrível, foram criados nos últimos 2 anos. A gente está vivendo, de fato, a era da inteligência, de fato, uma era colossal, exponencial, do volume de dados gerados também, né? E quanto mais dados são gerados, mais inteligentes ficam os sistemas. Ou seja, mais inteligente, né? Evolução em cima de evolução. E aí, o que essa tecnologia toda representa, né? O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que quando eu sair para dar uma corridinha, né? Quando a gente sair para pedalar, a gente está gerando dados sobre a nossa saúde, né? Isso aqui é o quê? Quem me fala o que é isso aqui? Uma privada, gente. Não é uma privada. Desculpa, um vaso sanitário. Privado é feio, né? Não é um vaso sanitário. Isso aqui é transformação digital na veia. Isso aqui é uma empresa japonesa que põe um chip com sensor, internet das coisas, já avalia o seu xixi, já sabe se você tem alguma infecção, já sabe se você está grávida, sabe se você tem diabetes. Esse é o novo mundo. Isso aqui é a concorrente da DECA. Isso aqui é a concorrente do Fleury do laboratório agora, né? Então, quem é concorrente agora, o Fleury ou a DECA? Esse é o novo mundo que a transformação digital está trazendo para a gente. Da mesma forma, as casas com sistemas autônomos de automação, né, nas indústrias, com válvulas que não vazam mais, com avisos, com energia, enfim, está chegando em tudo que é lugar. E nas cidades também, com os aplicativos de... Vocês lembram? Até 15 minutos atrás a gente botava a zona azul impressa, não é verdade? Tem nada mais legal do que você fazer o zona azul digital. Até outro dia você fazia isso. Nós todos. Você não, nós todos. E uma coisa que vai acontecer também, e que já está acontecendo, se vocês perceberem, é que essa tecnologia vai se tornar cada vez mais invisível, né? Cada vez mais vai fazer parte da nossa vida de uma forma invisível. O FBI tem a tecnologia de reconhecimento facial deles, há anos, investiram milhares e milhares e milhões de dólares nisso. E eles têm um nível de acuracidade de 85% de reconhecimento facial. O Facebook lançou há 1 ano e meio atrás. Já tem 98% de acuracidade. Por quê? Fotos, né? É a máquina trabalhando artificialmente, melhorando, e milhares de fotos, milhões de fotos sendo uploadadas por dia nas redes sociais. Isso faz com que os sistemas fiquem melhores, vão melhorando e que gere 98% de acuracidade. E aí, como é que isso está chegando para a gente? Eu sei que nós vamos ter um especialista falando daqui a pouco aqui, para a gente entender os bastidores desse vídeo, mas como é que isso já está chegando na gente? Como é que isso, de fato, já existe, né? Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. Passei metade só, tá? Bom, e o que acontece então é que a internet acaba conectando tudo, né? Acaba conectando as pessoas, os computadores e agora, mais recentemente, conectando também os objetos. É o que a gente chama de internet de tudo, a internet of everything. Quer dizer, a internet realmente, de fato, está conectando tudo. Tem uma frase que eu gosto muito aqui do William Gibson, que é: o futuro já está aqui, só não está bem distribuído ainda. Ou seja, aqui é um recado importante, porque a gente já vive nesse futuro. O futuro já chegou, de fato. E é muito importante que a gente encontre sinais em pessoas e empresas que já estejam fazendo parte desse futuro, que já estejam construindo esse futuro, né? O que acontece é que ele já existe, ele só não está bem organizado ainda.
Então, essa é uma das coisas mais importantes. Quer dizer, você vai para um Vale do Silício da vida, para Israel, para Singapura, ou aqui no Brasil mesmo, você já tem sinais desse futuro acontecendo. Depende se você quer fazer parte dele ou não. Fala, pô, isso não é para mim, ou não. Se você quer fazer parte disso, ser protagonista dessa transformação. Né? Aquele agricultor lá da segunda Revolução Industrial que falou com o Netinho, ele não tinha a menor chance de prever o que ia acontecer no futuro. Menor chance. Hoje, a gente tem chance de enxergar isso, certo? Agora, se esse futuro mal chegou, se esse entendimento da transformação digital, da tecnologia, ele mal chegou, como é que vai ser o futuro daqui para frente ainda? Né? Como é que ele acontece? Ano passado, no começo do ano passado, o Fórum Econômico Mundial lançou o conceito, vocês viram também, de quarta revolução industrial. E nada mais é do que essa mistura do físico com o digital e o biológico também, que é a grande novidade aqui. Tem um vídeo que está em inglês, mas que dá para entender. Uma das frases aqui do fundador, CEO do Fórum Econômico é: uma das características da quarta revolução industrial é que ela não muda o que nós estamos fazendo, ela muda nós, humanos, também. Então, essa mistura do biológico com o digital, a gente vai muito, quando a gente vai para o Vale do Silício, num instituto que chama Neuroscape Lab, que é um instituto de neurociência, que eles trabalham muito aspectos de evolução humana, enfim. E eles pregam lá que daqui 12, 13 anos, você vai de fato implementar um chip na sua cabeça e que você vai fazer um download de um livro em poucos segundos, poucos minutos. Eu acho um pouco de loucura isso, mas são coisas que mexe com privacidade, mexe com ética, tem uma série de questões atreladas a isso, mas são coisas que estão sendo discutidas nessa história da quarta revolução industrial também. Bom, e como é que as empresas estão olhando para esse futuro? O que isso tem a ver com a gente, né, enquanto empresa? Olha só, quem já teve um Nokia aqui, celular Nokia? Boa parte. Né? O que aconteceu? A Nokia entendeu lá em 2007 que o Google estava crescendo muito pelos navegadores por mapas. Estava crescendo ali no Google Maps, falou, pô, quero investir nisso. Foi lá e imobilizou. Botou 8 bilhões de dólares numa empresa chamada Navitec. Era uma empresa que ficava com as antenas rodando por aí para captar sinais e melhoria. 2 anos depois, ironicamente, uma empresa de Israel entendeu que cada um de nós era uma antena. Cada um de nós tinha uma antena no bolso. Em 4 anos, o Waze tinha 10 vezes mais sensores, porque soube usar a comunidade, soube engajar com um problema de melhoria do trânsito mundial. Né? Quer dizer, todo mundo aqui virou uma super love brand. E 4 anos depois, 10 vezes mais sensores do que a Nokia. O que aconteceu? A Nokia, todo mundo sabe. Está tentando voltar agora, mas acabou. Né? Se antes a gente fazia nas empresas pequenas melhorias, hoje as empresas estão pensando grandes coisas. Né? A gente visita sempre lá o projeto Moonshot do Google. É um projeto absolutamente incrível, que eles premiam atividades disruptivas, ações disruptivas, conduzida pelo Astro Teller, e eles trabalham problemas com uma tríade, sempre a resolver problemas gigantescos, soluções radicais e tecnologias revolucionárias. Só que eles não pensam uma melhoria incremental, eles pensam hiper disruptivo, 10 vezes mais. Vamos pensar lá para frente,
né? E com esse pensamento de pensar lá para frente, sai projetos como o Driverless Car. Né? Você vai lá, anda em Palo Alto, em Mountain View, você vê um monte desse carro andando por lá e para cá, e isso vai ser uma realidade muito em breve no nosso dia a dia. A gente teve em Israel, na Mobileye, que é uma empresa que faz todos os sensores, todos os carros autônomos, e eles dizem que em 4 anos você vai ter, eles fazem para todos, inclusive menos para Tesla, agora pararam de fazer para Tesla. Em 4 anos vocês vão ter, o nosso carro vai sair daqui e vai estacionar na nossa garagem. Estão construindo um lugar com 4.000 engenheiros, então, enfim, é a grande aposta lá da Mobileye. Então está virando absolutamente realidade. Agora, nesse processo de disrupção, nesse processo de tentar, de arriscar lá para cima, você vai errar. Né? E isso é uma coisa de mentalidade que não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com mentalidade da liderança da empresa. Absolutamente. Então, lá no cultura de Israel, né, e se vocês pensarem em Israel, eles chegaram lá depois do pós-guerra, do Holocausto, chegaram numa terra absolutamente com fronteiras, destruído o país, não tinham água e não tinha absoluta escassez de recurso. Se eles não tentassem, primeira coisa, vou construir aqui armamento para defender minha família. Vou ter que dessalinizar o mar. Vou ter que plantar num solo que é infértil. Isso foi muito na base da escassez e da tentativa e erro, tentativa e erro. Então, todos esses centros de inovação, o erro faz parte da cultura. Né? Eles sempre falam, fail fast, fail cheap. Quer dizer, você falha, mas falha rápido. Falha barato, mas você vai falhar. E não tem problema. Exatamente, isso é uma frase do fundador do Twitter que diz, se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais. O Google lançou o Google Glass. Tranqueira, aquele negócio horroroso, ninguém usava, que não deu certo comercialmente. Está naquele processo deceptive. Da mesma forma, os balões para levar internet gratuita lá para a África que explodiram. Mesma coisa, estão num processo deceptive, estão tentando agora. Né? O carro da Tesla que bateu, imagine se o Elon Musk tivesse parado, ele bateu porque deu um pau bateu uma luz e uma pessoa sofreu um acidente. Não para, vai melhorando e não tem problema. Né? Da mesma forma o Siri. Hoje a gente fala para o Siri, queria ir para... Não entende. Agora já está melhorando cada vez mais. E dizem que daqui 2 anos vai ser o grande... a história dos aplicativos, a história dos assistentes virtuais vão acontecer de fato. Verdade ou mentira, Rorai? Vão acontecer de fato. É Alexa o nosso, né? Tá bom. Estou falando aqui do Siri e vou falar da Alexa agora, tá? Outra coisa, se antes toda a capacidade de produção estava na mão da fábrica, hoje você consegue produzir com uma impressora 3D que custa $100. Ela saiu lá de $40 mil em 2007 para $100 a partir já de 2015. Tem outro lugar que a gente vai, alguém conhece a Tech Shop? Tech Shop é um lugar que tem 20 unidades no Vale do Silício, São Francisco, na Califórnia inteira, tem outros lugares na verdade, inclusive tem dentro de empresas. A GE já tem uma Tech Shop dentro, a GM tem uma Tech Shop dentro. Imagine uma academia gigantesca, com 3 andares. Gigantesca. Cheia de equipamentos, cheia de engenheiros, especialistas. Você vai, paga $100, $150 por mês, e você pode produzir o que você quiser. Você sai com posicionamento, protótipo, produto, você sai de lá com o negócio pronto. Isso é uma moto que 6 engenheiros fizeram que deu pau na Ducati. Não sei quem entende de moto aqui, mas em termos de velocidade, em termos de potência, deu uma surra na Ducati. Então a capacidade de produção mudou, não está mais só na mão da indústria, está na mão do consumidor também. E a gente precisa saber isso. Né? Outra coisa, antes custava muito caro. Hoje custa barato. Da mesma forma, o custo da tecnologia está decrescente, vocês sabem bem. E não só na tecnologia. Né? Essa é uma outra empresa, é uma aceleradora que chama IndieBio, fica em São Francisco. IndieBio, imagina uma aceleradora como a InovaBra, como a ACE, como uma aceleradora igual que tem aqui no Brasil. Só que eles são uma aceleradora de biotecnologia. Então o que eles fazem? Esses são 3 meninos colombianos, têm 25 anos, estão na 4ª rodada de investimentos. Eles simplesmente inventaram um ovo a partir da molécula, inventaram um ovo a partir da clara do ovo. Então esse negócio assim, eles nunca mais mudam todo um ecossistema, eles não precisam mais da galinha. Esse negócio de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, vai acabar muito em breve aqui. Né? E é uma empresa que faz isso. A gente levou, a Tigre foi com a gente,
compraram uma empresa que eles criam um fungo que desentope em cano. Tem uma brasileira que está produzindo pele humana, ela tem 26 anos, já saiu da IndieBio e foi para a QB3, que é uma outra, depois da aceleradora, quando você já está num processo muito avançado, você vai para um outro estágio, né? Então produz pele humana. Isso, né, é a disrupção absoluta de uma indústria como a indústria de granjas e ovos e assim por diante, né? Da mesma forma, o custo do genoma, o sequenciamento do DNA, em 2001, custava 2 bi o projeto. 15 anos depois, na verdade, em 2007, primeiro uso comercial do genoma, sequenciamento do DNA, $350 mil. 15 anos depois, que custava 2 bi, lá em 2015, $1.000, e você faz, qualquer um de nós pode fazer pela internet, em poucas horas fica pronto. Quer dizer, de novo, o custo da tecnologia em outras áreas decrescendo também. Esse menino é o Jack, chama Jack Andrak, tem 14 anos, simplesmente só de ler papers da internet, sem apoio nenhum, só com os papers da internet, ele fez um exame de detecção de câncer pancreático, que custa 3 centavos e é 26 mil vezes mais barato, 126 vezes mais rápido que no laboratório. Óbvio que tem todas as leis e regulações para isso entrar em prática. Mas um menino desse tamanho, dessa idade, meu filho tem 11 anos, eu não imagino meu filho fazendo isso. Nem ferrando. Tá jogando um videogame, iPad, tá nem aí para esse negócio. Tudo bem, tem caras que estão fazendo isso e fazendo a disrupção, né? Tem muito maluquinho por aí. Se antes as estruturas eram hierárquicas, né? Era assim que se funcionava, e se tiverem nas empresas de vocês, pode ser que sejam assim ainda. Se antes era assim, hoje, quanto mais se compartilha, quanto mais se colabora, mais se tem valor o processo. É assim que funciona. O jovem de hoje ele não quer trabalhar numa estrutura absolutamente hierárquica. Ninguém de nós quer. A gente quer participar do processo, né? Hoje as empresas trabalham com a mentalidade startup. Mesmo empresas já estabelecidas, é a cultura de mais fazeção, de tudo bem errar, de menos hierarquia, menos camadas, menos tons de aprovação. Tem que ser assim. As empresas que vão prosperar no futuro têm que ser mais horizontais. É desse jeito que funciona, né? Como não perder? Como é que faz para a gente não perder o espírito de empreendedor, mesmo com uma empresa absolutamente estabelecida? O Facebook, as empresas não nasceram. O Facebook não nasceu para ser o que era o Facebook de hoje. Vamos falar a verdade? O Zuckerberg, o que ele fez? Ele queria pegar as meninas na faculdade, puta de um nerd, queria pegar a mulherada na faculdade e fez o Facebook. Então, como é que faz para você não perder aquele espírito daquela empresa? Da mesma forma, o Airbnb. Os caras não tinham que alugar o colchão, para casa, estavam numa casa, não tinham como pagar o aluguel. Tinham 2 colchões infláveis, alugaram o colchão, encheram o colchão e alugaram para os outros. E ali nasceu o Airbnb. Aliás, você vai na sede da empresa hoje, tem lá a foto dos 2 colchões e a primeira casa que eles tiveram. A cultura da empresa está absolutamente regada. Todas as salas de reunião do Airbnb são casas dos primeiros caras que locaram suas casas para o Airbnb. Então, essa cultura precisa estar absolutamente arraigado na empresa. Quem conhece a Use Seguradora? É a seguradora da Caixa. Tem uma novidade no modelo de atuação deles. 100% dos funcionários deles, 100% são programadores. 100%. Não tem aquele negócio. Chega, manda para a área de programação, para a área de design, devolve. Não tem isso. Eles fazem 20 atualizações por dia no app deles. Como? Porque todo mundo é programador. Chega alguma referência, chega alguma coisa de um usuário deles, de um cliente, ou se eles querem atualizar, qualquer um tem a capacidade e autonomia de gestão para ir lá e atualizar. Então é um novo jeito de entender e de operar os negócios, né? Outra coisa, para mim uma das coisas mais importantes do que a gente tem visto por aí. Provavelmente a pessoa mais inteligente, mais necessária para a sua empresa, que você vai trabalhar na sua vida, não está sentada do seu lado. Não está aqui nessa sala. Nem na minha empresa, nem na de vocês, né? A gente tem a mania de querer trabalhar com 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas que trabalham no nosso andar. Ter estruturas, né? A gente vive ainda muito numa era do ter, do possuir, não do acessar. O mundo de hoje é sobre um mundo de colaboração, né? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que eu preciso trabalhar só com essa fileira daqui?
né? Por que a gente não pode trabalhar com pessoas? Tem diversas plataformas. Olha isso, não sei se vocês conhecem, cientistas estavam querendo quebrar uma molécula do HIV há anos, durante muitos anos, investiram milhões de dólares e não estavam conseguindo. Lançaram um jogo chamado Foldit. Convidaram cientistas, nerds, hackers, diversas pessoas para trabalhar. Em 3 semanas quebraram a molécula. Ou seja, você dá uma causa muito grande, envolve as pessoas, engaja as pessoas trabalham para você também. E trabalham, às vezes, pelo simples fato de, quebrei a molécula. Ou trabalha por um prêmio mínimo, né? Olha quem conhece a Hyperloop? Hyperloop é a nova empresa do Elon Musk, com o Bebop, que é o CEO, também um dos fundadores. Eles estão começando um negócio, independente se é do Elon Musk, independente de quem é, que é dono da Tesla, da SpaceX, eles estão começando um negócio muito interessante do ponto de vista de colaboração. Hyperloop, como é que eles pensaram? Fala, poxa, eu não vou investir, não vou pegar e botar... É uma coisa que mexe com o governo, mobilidade. Estão fazendo o primeiro em Dubai, agora não posso investir bilhões num negócio desse. Acharam uma tecnologia, que é esse tubo, de um militar da década de 50. Foi lá, sentou com o militar, negociaram, o militar deu para eles. Depois chegaram na Boeing e pediram, dá para vocês desenvolver, vocês já têm desenvolvido essa cápsula, vocês podem nos ajudar? Pode. E aí fizeram 80, chamaram 800 engenheiros, fizeram uma plataforma chamada Lucy de inteligência artificial e lançaram para o mundo. Vamos mudar a mobilidade no mundo. Resultado, 800 engenheiros que trabalharam e continuam trabalhando de forma colaborativa. Como é que é a remuneração deles? Quanto mais eles entregam e aportam de conhecimento, eles recebem equity da empresa, participação da empresa. É simples assim, né? Da mesma forma, os 80 mil pessoas que trabalham. Então, qualquer um de nós aqui, se tiver alguma inteligência que pode aportar na Hyperloop, a gente pode fazer parte dessa história. Estão vindo para o Brasil, estão indo para o mundo inteiro, e o primeiro vai ser feito em Dubai agora, já está em produção. E talvez a coisa mais importante para ir para a reta final aqui é a história da cultura digital, né? A gente de verdade acredita lá no CAS, e pelo que a gente tem visto, que nenhuma empresa vai prosperar se perder essa onda, né? E aqui é uma onda, é como um videogame, você perdeu de fase, você ficou. Não dá para alcançar, né? Indústrias inteiras tentaram alcançar, a Virgin, não, quando fica a frase célebre do CEO, não, quando essa história da transformação, quando deixar de vender álbum, eu vou lá e tento fazer. Morreu, ficou pelo caminho, né? Não deu certo. Então, cada vez mais as empresas vão ser empresas de hardware, de software, e não empresas de hardware. E a cultura digital precisa estar no topo da pirâmide das empresas. Olha o que aconteceu com o UOL. Eu não sei nem se essa história... Estou falando história de consumidor, né? O UOL era um jornal. Virou o UOL. Vocês viram ali a evolução. A história do UOL está aqui nessa evolução. Era um jornal. Virou o UOL, Universo Online. O que tem a ver? Eles têm uma empresa, PagSeguros. Abriu capital outro dia, explodiu. Verdade ou mentira? O Audível. Quer dizer, estão sabendo fazer parte, sabendo reinventar a empresa, não vão morrer abraçado no jornal. Essa é uma das principais coisas que as empresas precisam entender hoje. Não é porque eu produzi jornal a vida inteira que eu preciso ser uma empresa de jornal. Não é porque eu produzi privada, vaso sanitário, a vida inteira que eu preciso ser uma empresa de vaso sanitário, não posso ser uma empresa de biotecnologia, né? Então, esse é o principal mindset. A gente tem lá no CAS, toda vez vai alguém de telefonia com a gente. Todas as viagens. O que eles estão indo fazer? Enxergar novas receitas. Entenderam que a receita de dado, voz, tá... Só que é uma empresa. Como é que eu transformo uma empresa de telefonia numa empresa de tecnologia? É isso que eles estão indo fazer, né? Então, é muito importante fazer isso. Adobe, mesma coisa. Adobe é nosso patrocinador lá no CAS, assim como o Audível. Uma das coisas que eles fazem é o seguinte. Adobe faz... Photoshop, JPEG, eles entenderam lá atrás e vendiam aquelas caixas gigantes. Você pagava lá por B2B, a empresa comprava e pagava milhares de reais para ter aquilo, e pouca gente usava. O indiano olhou e falou assim, o indiano CEO, falou, a gente precisa fazer a transformação digital da nossa própria empresa. Então nós vamos acabar com as caixas, parar de vender para 5 mil, 20 mil empresas B2B, vamos vender B2C, só que ao invés de custar 80 mil reais, 40 mil reais, isso é case de Harvard. Nós vamos vender por $19 na internet. Alinhou com o conselho,
foi lá no conselho e falou, nossa receita vai despencar, acionistas vai despencar, mercado vai despencar, fez assim a receita e hoje é uma das empresas que mais valem no Vale do Silício, a que mais cresce no Vale do Silício. Por quê? Porque tiveram a visão e coragem de fazer, né? De fazer a transformação da própria empresa. Então isso foi muito importante no processo de sobrevivência e de prosperar da Adobe. E aí uma pergunta que eu faço aqui para finalizar, viu, Ed? Quem faz o futuro? Quem constrói esse futuro? Né? Somos todos nós. Nunca, em tempo algum, a gente teve tanta informação para fazer esse futuro, para construir esse futuro. Né? A gente tem referências, então todos nós temos que fazer parte disso. E quer você ou não, as coisas estão mudando. Não adianta. A gente recebe lá muita empresa que é absolutamente mercados mais estabelecidos, né? Mercado de alimentos, mercado de laboratórios médicos. Outro dia, uma CEO de um laboratório médico chegou para a gente e falou assim, quem vai fazer a disrupção da nossa empresa? Corajosa, porque está vendendo medicamento para chuchu, mas já está pensando quem vai fazer a disrupção dela. Empresas como meios de pagamento, bancos, petróleo, então todo mundo correndo, porque a água já bateu um pouco mais na bunda. Então vocês têm que fazer, né, esse futuro. E aí uma frase que eu gosto muito do William Gibson aqui, de novo, o futuro não é googável. Essa é a verdade. O futuro é a gente que faz. Não tem, né, não tem mais esse negócio de olhar na internet, trazer, não tem. E para concluir aqui, essa frase do Alan Kay a melhor forma de prever o futuro é criando, inventando esse futuro. Então o recado final que eu deixo para vocês saibam se adaptar. Primeira coisa, inovar dói para um cacete. Saibam se adaptar, tenham colaboração. Às vezes, não tenho time, estou ferrado. Procurem ferramentas, plataformas de colaboração. Tenham uma causa, uma visão clara que as coisas aparecem. Coloquem a comunidade para trabalhar para vocês, né? Então saibam colaborar. E principalmente para quem é líder ou para quem não sejam bunda mole. Tem que ter coragem. Para mudar tem que ter coragem. Quebrar o status quo tem que ter coragem. Sem coragem a gente não vai para nenhum lugar. Então muito obrigado pelo convite. Eu queria chamar agora o Ed e o Gui para vir aqui assumir o meu lugar. Muito obrigado a todos. Vou ficar aí.